pessoal, essa videoaula aqui será o suporte para vocês fazerem a atividade 3 do terceiro bimestre. Nela a gente vai falar sobre, continuaremos um tema estatística, né, durante todo esse bimestre, e nela a gente vai falar sobre média aritmética ponderada. As duas últimas atividades, a gente falou sobre média aritmética, só que era média aritmética simples. Então, nessa atividade, a gente vai trabalhar com a média aritmética ponderada. A gente vai ver a diferença entre elas, como calcular em alguns exemplos, tá bom? Então, a média aritmética ponderada, que a gente vai designar ela por... A média aritmética ponderada, a gente vai designar ela por MP, né, para diferenciar da média aritmética. Ela é calculada de uma maneira bem parecida com a média aritmética simples. Porém, os valores envolvidos nessa média, eles possuem pesos. E esses pesos nada mais é do que a quantidade de vezes que este valor aparece na situação em que se está trabalhando. Na média aritmética simples, da última atividade, a forma de calcular era a seguinte: você pegava os valores, somava esses valores e dividia pela quantidade de valores que tinha ali na situação. Essa média aritmética ponderada, a diferença é que alguns valores, ou todos os valores, ele não vai aparecer apenas uma vez. Ele vai aparecer mais de uma vez. Tá certo? Então, por isso que esse nomezinho ponderada vem de peso. E peso, não esqueçam, nada mais é do que a quantidade de vezes que o valor aparece. Vocês têm que ter muita atenção em relação a isso aqui, tá bom? Então, desta forma, para calcular a média aritmética ponderada, devemos seguir os seguintes passos. Então, seguindo esses passos aqui, ó, não tem como errar. Primeiro, multiplicamos cada valor pelo seu peso, ou seja, pela quantidade de vezes que este valor aparece. Segundo passo, somamos os resultados das multiplicações do passo anterior. Então, nesse primeiro passo, a gente vai multiplicar cada valor pelo seu peso. Nesse segundo passo, a gente vai somar o resultado dessas multiplicações. E no terceiro passo, a gente vai dividir o valor desta soma pela soma dos pesos. Pela soma dos pesos. Ok? Então, a gente tem que ter muita atenção em saber quais são os valores envolvidos, quais são os pesos, para a gente fazer esse procedimento aqui e chegar na média aritmética ponderada. Vejamos os exemplos. Questão 1. Questão 1 diz o seguinte: o professor de matemática de uma turma do terceiro ano médio, do ensino médio, elaborou a seguinte tabela, na qual consta a quantidade de alunos e suas respectivas idades. Então, vamos lá para a tabela. A idade, 17 anos. Então, quantos alunos têm 17 anos? 4. Ou seja, 17 aqui é o valor da idade, 4 é o peso, ou seja, a quantidade de vezes que aparece essa idade. 18 anos, 15 alunos. 19 anos, 4 alunos. E 20 anos, 2 alunos. Aí a pergunta é, de acordo com essa tabela, qual é, aproximadamente, a média de idade dos alunos dessa turma? Então, a gente vai seguir a regra que eu passei no slide anterior. A média ponderada será igual
Então, o primeiro passo lá é você fazer o quê? Multiplicar cada valor pelo seu peso. O peso é sempre a quantidade de vezes que aparece. Então, vai ser 17 vezes 4. O segundo passo vai mandar a gente somar. Então, a gente já vai estabelecendo aqui a soma. Mais 18 vezes 15. 18, que é o valor, vezes 15, que é o peso, mais 19 vezes 4, 19, que é o valor, vezes 4, que é o peso, mais 20, que é o valor, vezes 2, que é o peso. 20 vezes 2. No terceiro passo, diz que a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então, tem que ter muita atenção, gente. Aqui embaixo da fração, você vai somar os pesos. Então, você tem que ter cuidado para distinguir quem são os valores e quem são os pesos, para saber usar na forma. Então, o peso é sempre a quantidade. Então, aqui embaixo você vai somar essas quantidades. 4 mais 15 mais 4 mais 2. Ok? Então, essa é a fórmula para você determinar a média ponderada. Multiplica cada valor pelo seu peso, né? Esse é o primeiro passo. No segundo passo, você vai fazer primeiro o quê? Primeiro as multiplicações. Primeiro você vai fazer as multiplicações. Então, vai ficar 17 vezes 4 dá 68. Mais, primeiro as multiplicações. 18 vezes 15. 18 vezes 15 dá 270. 18 vezes 15 dá 270. Mais 19 vezes 4 dá 76. 19 vezes 4 dá 76. Mais 20 vezes 2 dá 40. E aqui embaixo você vai somar. 4 mais 15, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 2, 25. Então, agora, ó, média ponderada. Então, o primeiro passo foi fazer o quê? As multiplicações dos valores pelos seus pesos. 17 vezes 4, 18 vezes 15, 19 vezes 4 e 20 vezes 2. Agora, a gente vai somar essas multiplicações, né? Esses produtos. Então, você efetuando essa soma aí, 68 mais 270 mais 76 mais 40. Isso aí dá 454. Dividido por 25. Dividido por 25. Efetuando essa divisão, esse valor aí, gente, dá... Vou até usar aqui a calculadora. Vocês vão estar em casa aí também, vão poder usar, né? Só lembre que na prova do Enem vocês não podem usar, infelizmente. Efetuando essa divisão aí, ó, 454 dividido para 25. Dá 18,16. E a pergunta é, qual é aproximadamente a média de idade dos alunos dessa turma? Certo? Então, a média aí, ele fala aproximadamente, né? Quando isso aparecer, não é necessário que você ache um valor exato.
vai ser um valor aproximado. E esse valor aqui, ele é mais próximo de quem? De 18. Ele é mais próximo de 18. Tenham cuidado. Se esse valor aqui fosse 18,5 ou mais, 18,5 ou mais, então seria mais próximo de 19, né? Mas como é menos de 18,5, então é mais próximo de 18. Ok? Então essa foi a primeira questão. No próximo vídeo teremos a segunda e a terceira.